Olá, amigo sorveteiro. Olá, amiga sorveteira. Como vocês estão? Bem-vindo ao meu programa Renato Nil, sorveteiro empreendedor. Aqui neste canal, eu vou te ajudar a aumentar o seu faturamento com estratégias para melhorar a sua gestão, fornecendo métodos que você já pode aplicar no seu dia a dia. Eu me chamo Renato Nil e o tema de hoje é: quais são e como enfrentar as objeções de um sorveteiro? Mas antes de começar, eu queria pedir a sua ajuda para clicar aqui no joinha do vídeo, que ele vai ajudar a chegar para mais pessoas que querem dicas de como melhorar a operação da sua sorveteria. E deixe também aqui um comentário que eu vou ter o maior prazer em responder, tudo bem? Bom, eu tenho medo de investir mais em minha sorveteria. A sua sorveteria está crescendo e sente que chegou a hora de dar o próximo passo? Mas o que fazer? Como se planejar? Por onde eu começo? Será que essas dúvidas não passam pela sua cabeça? Aqui neste vídeo eu vou apresentar as objeções, os medos, as principais dificuldades de um sorveteiro e apresentar algumas opções e soluções para que você possa crescer mais nesse mercado. Se o seu negócio está crescendo mês a mês, aumentando as vendas, aumentando a quantidade de clientes, até que chegamos um momento em que começamos a pensar na expansão do negócio. Mas nós temos o receio de sair da zona de conforto. Para que eu vou crescer se o meu negócio está indo bem? Será que vale a pena investir em um outro ponto? Eu vou ter que trabalhar mais do que eu já trabalho hoje? Será que vai dar certo? Todas essas objeções devem ser colocadas em discussão antes de pensarmos no crescimento da empresa. Ampliar o negócio é como um novo recomeço, porque vamos expandir para novos locais, atender novos clientes, formar um novo ponto. Existem formas de crescer como abertura de franquias, ou utilizar o capital próprio e assumir a liderança do negócio. A gente pode também convidar um sócio para ajudar na administração da empresa. Mas tome cuidado, que existe um limite da atividade que o sorveteiro, que é o dono do negócio, deve ter, que é a concentração de trabalho, e que ele deve saber delegar para pessoas de confiança. Você precisa se planejar muito bem. Investir significa não só colocar mais capital em jogo, é poder trabalhar a sua mente, que vai exigir mais trabalho e que existe uma recompensa logo à frente. Temos que fazer as contas sobre a viabilidade do negócio, quais são as despesas e quanto temos que investir para viabilizar a expansão. Qual será o retorno do investimento esperado? O capital de giro ele é necessário para manter a empresa. A sorveteria principal consegue ter caixa para sustentar uma nova filial no início da operação? Precisa fazer uma projeção de fluxo de caixa de 2 a 3 anos, verificar a sustentabilidade do negócio através de receitas recorrentes para tomar a decisão sobre a viabilidade da expansão. Ambas as sorveterias elas precisam ser muito bem gerenciadas, ter um planejamento sustentável e seguir à risca o que foi definido no passado. Você precisa ter ciência que uma expansão do negócio envolve a necessidade de implantação de processo de controle por causa da complexidade maior. Serão mais de uma sorveteria para ser gerenciada. Vai precisar muita força de vontade para gerenciar um negócio que vai se tornar muito mais complexo, muito mais lucrativo e muito mais desafiador. Lembrando que tudo deve ser decidido com bom planejamento, sem levar em conta decisões de cunho emocional, sem razão e sem precipitação na tomada de decisão. O investimento é bastante alto para expandir. Outra barreira é com relação ao valor do investimento. Toda expansão em um negócio requer muita cautela por parte do empreendedor. Deve conhecer muito o ramo de atuação para planejar a expansão do negócio. O primeiro item que chega à nossa mente é quando pensamos em expandir é quanto de dinheiro eu preciso investir para conseguir ampliar o meu negócio. Existem diversos fatores que a gente não consegue mensurar, como a falta de previsibilidade das vendas. Pode-se fazer uma estimativa de vendas baseando-se no histórico de vendas da atual sorveteria. Isso não quer dizer que será exato, mas o fato de você já conhecer a sazonalidade, o perfil do cliente, a localização e já possuir uma marca conhecida
vai ajudar a fazer uma projeção do seu negócio. Você deve estar preparado quando decidir em expandir o negócio. É 100% de certeza que imprevistos vão ocorrer que estarão fora do seu planejamento inicial. Por exemplo, o surgimento de um custo extra que surgiu de repente e não pode ser adiado. A necessidade de retirar dinheiro da empresa para pagar alguma conta pessoal. Comprar equipamentos e fazer instalações que não eram prioridade e passaram a ser necessidade por algum motivo maior. O que pode ser feito nesses casos é planejamento, com diversos cenários que podem eventualmente ocorrer. Com isso em mãos, será mais fácil administrar e estar preparado nas soluções desses problemas. Tome muito cuidado, porque é normal ocorrer queda na qualidade do produto quando a empresa está expandindo, ocasionando perda de clientela para a concorrência. Caso você tenha optado por um financiamento, um planejamento mal executado pode gerar problemas de caixa e muita dificuldade de quitar as dívidas de curto prazo. Mas fique tranquilo, porque existem soluções práticas e comprovadas que podemos usar quando estamos expandindo o nosso negócio. Já que não conseguimos prever com exatidão quanto de receita a nossa futura sorveteria irá gerar, devemos focar no controle das despesas diretas e indiretas. Podemos postergar algumas despesas que não são prioritárias nesse momento. Olha as dicas que eu vou te passar aqui, é muito importante. Verifique se você já faz na sua gelateria, porque essas pequenas substituições, quando somadas, geram uma grande economia. Eu vou citar alguns exemplos, inclusive muitas que eu fiz na minha loja. Para você conseguir uma economia de energia, dê preferência por lâmpadas LEDs, sensor de presença nos banheiros, produza em horários de menor consumo de energia. Se for vantagem, instale energia fotovoltaica. Troque aquela fiação antiga que gera um aquecimento e consequentemente aumento de consumo e que pode também ocasionar curto-circuito. Negocie as taxas cobradas pela instituição financeira que você tenha conta. Converse com o gerente. Em último caso, troque de banco. Negocie as taxas da máquina de cartão. Incentive o seu cliente a pagar com dinheiro ou Pix, onde não há incidência de tarifas. Veja se a internet que você paga está muito cara. Conscientize os funcionários a economizarem água e produtos de limpeza. Evite perdas de insumos dos sorvetes. Se aquela fruta que você comprou e não utilizou, você pode congelar e utilizar em uma produção futura. São diversas despesas recorrentes que temos total controle e que conseguimos administrá-las. Nós podemos usar a economia gerada como caixa para a expansão da sorveteria. Com todas as informações em mãos, você vai poder decidir com mais firmeza se você vai conseguir expandir o negócio de forma orgânica. Fique bem atento na gestão financeira do seu negócio. Ele é o coração que faz a sua sorveteria sobreviver. Amanhã eu procuro fazer isso. Uma outra barreira que te paralisa: procrastinação. Você já procrastinou algo? Vamos ao teste. Você fez aquela pesquisa de preço dos fornecedores, dos insumos? Já colocou todas as despesas da sorveteria na planilha? Já analisou o seu fluxo de caixa? Fez a lista de fornecedores? E aquela receita nova? Já começou a produzir? E é a reunião para prospecção de novos parceiros, o treinamento dos seus funcionários? Já respondeu todas as perguntas das mídias sociais? Conta que coisa para fazer não? E o que priorizar? As atividades não urgentes naquele momento fazem com que você tire a atenção de coisas importantes que podem aumentar o seu faturamento a longo prazo. E você acaba tirando o seu foco. E vocês? Se identificou com algum deles? Um dos maiores vilões dos sorveteiros e também de todo empreendedor é a procrastinação, que é o ato de adiar uma tarefa para depois. É toda vez que aquela atividade que é essencial para o seu negócio e devido à dificuldade que ela tem, a gente sempre deixa no final da fila. Embora esteja relacionada à falta de motivação, a procrastinação é muito comum. E todo mundo está tendencioso a deixar para depois tarefas menos prazerosas e difíceis de executar. O brasileiro sempre deixa para a última hora.
O que nós podemos fazer para evitar a procrastinação? É comum buscarmos atalhos para executarmos as tarefas mais fáceis. Isso nos dá ânimo, onde o nosso inconsciente informa que realizamos algo e nos dá uma motivação em continuar a execução das tarefas mais fáceis. O que nós estamos fazendo, na verdade, é uma autossabotagem. Porque, achando que priorizando as tarefas mais fáceis, estamos prosperando o nosso negócio, o que não é verdade. Existem diversos vídeos na internet que nos ajudam a deixar de procrastinar. Eu coloquei em prática na minha gelateria e pode ajudar você na execução das tarefas mais difíceis e que estão te atrapalhando em querer resolvê-las. Quando você for planejar a sua lista, a sua semana, liste aquelas tarefas que não podem realmente ser mais adiadas ou que são mais importantes para o seu negócio. Dê prioridade na execução delas e isso vai te ajudar a não se sentir mal, porque você está dando prioridade em enfrentar aquele problema que não pode ser mais adiável. Isso vai te dar uma injeção de ânimo e te estimular a realizar essas tarefas que são entediantes e menos estimulantes, liberando seu subconsciente daquele incômodo que você tem em não executá-las. Você deve se sentir muito incomodado quando procrastina. Isso cria uma ansiedade. Acabamos nos culpando e ficando bastante estressados porque nós sabemos que devemos fazer o que precisa ser feito, mas não temos a coragem de começar. E quando temos a iniciativa de começar, não conseguimos realizar um bom trabalho, devido à falta de tempo na realização daquelas tarefas, e o resultado final foi muito aquém do esperado. Quanto mais tempo você postergar, mais você se sentirá culpado. O tempo de lazer que você terá com a sua família não será 100% aproveitado. Você deve saber identificar as causas que levam você a procrastinar. Não fique muito tempo na zona de conforto. Isso pode desencadear medo e receio em buscar novos desafios para o seu negócio. Por isso que muitas sorveterias familiares não conseguem alavancar mesmo tendo excelentes produtos. Não existe motivação porque talvez o filho não consiga implantar as novidades devido à rejeição dos pais por mudanças. Também procrastinamos porque queremos resultados rápidos, de curto prazo e que sejam fáceis de serem executadas. Nós sabemos que isso não existe. O trabalho de um sorveteiro ele é árduo. O resultado não vem da noite para o dia. É necessário empenho e estratégias para conseguir resultados. O mundo dos negócios é assim. Se você começou praticamente do zero, sabe que a evolução é a passos curtos. Não seja perfeccionista ao extremo. Você pode estar adiando o início daquele projeto porque acha que ainda não está bom o suficiente, sendo que na verdade é melhor começar e depois fazer os ajustes no decorrer do caminho, do que tentar acertar de primeira. Lembre-se, é melhor fazer tentando do que esperar e nem começar. A falta de conhecimento do assunto também ajuda você a procrastinar. O que eu posso dizer sobre esse assunto é que ninguém nasce sabendo tudo. Nesse caso, é necessário aprofundar no negócio, no assunto. Hoje o acesso à pesquisa está muito mais fácil com o uso da internet. Você não precisa se deslocar para uma biblioteca, contratar um consultor e ir para o campo de batalha para conseguir as respostas sobre aquele assunto. Use a criatividade para encontrar as respostas. Você saberá somente quando colocá-las em prática. Não caia na mesmice. Não faça igual a todo mundo. Seja inovador com a sua sorveteria. Esteja sempre um passo à frente da sua concorrência. Não tenha medo de arriscar, de lançar novos produtos. Se aquele novo ponto você achou interessante, talvez seja a hora de investir. A procrastinação é muito comum, não só nos negócios, como na nossa vida, e ocorre em várias situações. Quando perceber que você está procrastinando, faça uma lista de tudo que você precisa resolver na semana. Coloque em ordem de prioridade. Gerencie o seu tempo, ele é seu bem mais precioso. Coloque prazos que possam ser cumpridos. Não seja desonesto com você mesmo. Dê recompensas para você quando cumprir as tarefas chatas. Não queira resolver tudo de uma só vez. Você vai se perder no meio do caminho. Celebre as pequenas conquistas e o mais importante de tudo,
Nunca desista do que você quer alcançar por causa da procrastinação. Não gosto de mudanças. Eu prefiro deixar como está. E com relação à mudança, você gosta de inovar? Fazer melhorias no seu negócio? O mercado de sorvete evolui ano a ano. Existe uma feira internacional voltada para o mercado de sorvete que ocorre lá na Itália. Lá, todos os fornecedores expõem as novidades do que pode ser inovador, ajudar os seus clientes a venderem mais, a terem mais produtividade. Os clientes sempre veem inovação, não só nas máquinas, como nos lançamentos de novos sabores, nos cursos profissionalizantes. E por que eu estou falando sobre isso? O mercado ele precisa se reinventar todo ano para sobreviver. O sorvete ele concorre diretamente com as demais sobremesas. Vemos evolução no ramo de bolos, de confeitaria, do chocolate, da panificação, mesmo em um nicho que já está consolidado. Se não houvesse essas mudanças, o sorvete já teria sido engolido por esses produtos. Não existiriam mais sorveterias e gelaterias ao redor do mundo. A mudança é necessária não só nas grandes marcas, e sim, principalmente nas micro e pequenas sorveterias como o seu, que precisam se reinventar para serem competitivas no mercado. Lembrando que no Brasil existem aproximadamente 10 mil empresas no ramo de sorvete. Mas por que algumas sorveterias têm medo de fazer mudança em seus negócios? Toda mudança ela desencadeia reações positivas ou negativas para o proprietário, porque surgem inúmeras situações que podem ou não acontecer de verdade. Por isso que sempre nos questionamos quando algo novo está por vir. Criamos um sentimento de medo, principalmente quando grandes mudanças podem acontecer. Lembra que já passamos em nossas vidas por diversos momentos que mudaram a nossa rota de um dia para o outro. Por exemplo, quando nós casamos, quando viramos pais, quando passamos de série na escola, quando trocamos de emprego e quando abrimos as nossas sorveterias. Situações que nos tiraram da zona de conforto. Todos esses ciclos geram desconforto inicial, mas conseguimos superar à medida que fomos conhecendo um novo ciclo em nossas vidas. Quando eu decidi abrir uma gelateria, era algo totalmente novo em minha vida. A minha rotina mudou, eu tive que me adaptar com esse novo emprego. As responsabilidades aumentaram, eu precisei me reinventar como pessoa, conversar com os clientes, negociar com os fornecedores, fazer parcerias. Mas uma coisa é fato, todo mundo tem medo de mudanças, porque gera uma incógnita, que é algo desconhecido em nossas vidas. A dúvida, a insegurança e o medo são palavras que vêm à nossa mente quando passamos por mudanças. No meio de uma mudança podem acontecer várias coisas a qualquer momento, porque não temos 100% do controle sobre isso, pelo fato de desconhecermos sobre as novidades que estamos passando naquele episódio. O mais engraçado é que todos esses sentimentos que trazemos em nosso subconsciente são coisas negativas, por causa do medo que é fruto da nossa imaginação. Mas também podemos pensar da forma contrária. Pessoal, essa parte é muito importante. Transformar esse medo em oportunidades. Conhecer o novo pode ser motivador e inovador, nos estimula e nos traz esperança. É muito frequente pensarmos primeiro nas coisas negativas, porque a maioria de nós fomos criados assim. Temos a crença que o não pode dar certo e não vai dar certo, e por isso o medo surge justamente aí. O pensamento positivo é capaz de te levar muito além. Não há medo que resista aos pensamentos positivos. São as pequenas ações positivas que, colocadas em práticas, fortalecem a nossa mente. Eu vou contar como eu superei esse medo e um método que eu utilizei para transformar a insegurança em motivação e depois em resultado. Quando eu abri a minha gelateria, eu pensei em desistir logo no primeiro dia, mas veio uma pequena força em meu pensamento me dizendo que aquilo iria dar certo, que eu venceria os medos, que eu me tornaria um empreendedor. Uma coisa que eu sempre quis na minha vida, que era ter o meu próprio negócio.
O que me ajudou também a superar sair da rotina na gelateria é definir os objetivos de curto prazo. Objetivos que possam ser alcançados. Não posso dizer que em um prazo de 1 a 2 anos eu vou me tornar a maior sorveteria do Brasil. Eu estipulei metas curtas com objetivos bem claros. Eu listei o que precisava ser feito e segui em frente, sempre visualizando essas metas. Quando eu participei em 2018 de uma premiação aqui de Curitiba e não tinha ganhado, eu foquei bastante que em 2019 eu ia conseguir ganhar aquele prêmio. O meu desejo era tão grande que eu me dei o meu melhor. Não foi fácil, eu me planejei, eu estudei, eu fiz novas combinações, eu fiz diversos testes e principalmente acreditei na minha capacidade. Também, tanto é que o resultado foi a premiação de melhor sorvete por votação popular. Pequenas atitudes positivas podem ajudar você a enfrentar o seu receio por mudanças. Assumir que tem receio de alguma coisa é o primeiro passo para que esse caminho tome a direção certa. Quando estiver passando por essa transformação de mudanças, as coisas novas que irão acontecer em seu negócio serão muito maiores. A questão é que um dos pontos mais negativos que as mudanças podem trazer diz respeito justamente ao pensamento negativo que pode acabar te paralisando e impedindo que você aproveite as oportunidades que venham a surgir com as transformações que acontecem em seu caminho. Esteja ciente também que as mudanças podem não dar certo, não ir pelo caminho desejado. Nesses casos, você precisa ter novos planos a serem feitos e seguidos. Não tenha medo de mudar o foco quando for necessário. Trabalhe para que essas mudanças tenham mais chances de dar certo do que errado. As pessoas comentam que o meu negócio não vai dar certo. Uma grande barreira que paralisa são comentários negativos de pessoas próximas ou não de você. Quem nunca escutou de uma pessoa próxima que o seu negócio pode não dar certo? Que você é louco em investir em uma sorveteria? Que sorvete não dá dinheiro? Muitos de nós recebemos esses comentários quando tomamos uma atitude que vai contra os princípios básicos da vida, que seria estudar, fazer uma faculdade, arranjar um bom emprego, casar, ter filhos, se aposentar. Eu acabei trocando a carreira dentro de uma empresa por um negócio próprio. A sensação de perder a estabilidade financeira e a tão almejada carreira na área que a gente escolhe foge dos princípios traçados pelos nossos pais, por exemplo. Eles possuem o princípio de querer o melhor para nós. Eu entendo que o empreendedorismo transforma não só a vida do dono, como das pessoas que estão à sua volta. Muitos dos empreendedores do ramo de sorvete, eles começam seus negócios colocando a mão na massa, tentando criar um negócio que seja sustentável com recursos que estão disponíveis naquele momento. A segurança sobre o que pode vir a acontecer com o negócio deriva do conhecimento adquirido na prática. É melhor apostar naquilo que você conhece do que arriscar em algo que você desconhece ou que seja influenciado por palpites de pessoas próximas. As pessoas podem comentar que é melhor ser empregado, mas nada garante que você vai ter emprego quando fizer 50 anos. Tudo o que é desconhecido e que você não tem controle se traduz em risco. Quando você limita recursos que podem ser utilizados para iniciar um negócio, você sabe exatamente aquilo que pode perder ao empreender. Assim, nós limitamos os riscos dessas ações e gastamos apenas o que podemos. O empreendedor sabe que o resultado virá do seu trabalho e que esse resultado é determinado naquilo que você sabe fazer, porque traz segurança e controle da situação. Muitas pessoas desconhecem o ramo do sorvete, por isso existem comentários que não fazem sentido. É mais fácil fazer objeção sobre o assunto ao invés de se aprofundar e passar a ter conhecimento sobre o mercado, por exemplo. Esses comentários virão infelizmente. O importante é manter foco no negócio, porque você já conhece sobre o mercado, que é viável, que é rentável, que foi feito um plano de negócio. Você fez pesquisa da concorrência que o seu produto tem qualidade e é competitivo.
não gosto de trabalhar nos finais de semana e feriados. Você gosta de trabalhar nos feriados e fins de semana? Grande parte das sorveterias trabalha em média 6 dias na semana, sendo que finais de semana são os melhores dias de faturamento. É porque as famílias elas utilizam os finais de semana para o lazer e frequentam as sorveterias para se reunirem com os amigos e parentes. Esse é o principal motivo de abrir nos sábados e domingos. Quando ocorrem os feriados, nós também aproveitamos para abrir também, porque sabemos que os clientes aproveitam o dia de folga para tomarem um sorvete. Apesar de saber de tudo isso, eu enfrentei muitas objeções no início, porque até então eu trabalhava somente de segunda a sexta numa grande instituição bancária, e o fim de semana era para eu curtir com a minha família. Eu me incomodava muito não poder passar os fins de semana com a minha família, sair para passear e viajar. O início da operação ela começa logo cedo e se estendia até o final do dia, porque o movimento é muito intenso. O final de semana em minha gelateria era garantia de 60% a 70% do faturamento mensal. Com o passar dos meses, a rotina de trabalhar todo final de semana tornou-se recorrente. Eu comecei a ter níveis de estresse, eu sentia muito falta do convívio social, eu me afastei das pessoas queridas e comecei a ter insônia. Se você passa por isso, eu vou te falar o que eu fiz e que mudou a minha percepção e você talvez possa implantar hoje mesmo. Eu comecei a planejar minha rotina de trabalho nos finais de semana e feriado. E eu antecipei ao máximo tudo que eu precisava fazer no fim de semana. A escala de produção se iniciava no meio da semana, sem comprometer a produtividade e os resultados. Saber planejar o trabalho do final de semana é muito importante. Planeje a sua rotina diariamente, listando tudo que deve ser feito e priorizando as atividades mais urgentes. Isso vai ajudar a organizar o seu dia a dia. Muitas das vezes queremos abraçar o mundo para sermos mais recompensados. É muito importante saber dizer não para o cliente e principalmente para nós mesmos. Eu tinha muita dificuldade e aceitava todas as propostas para trabalhar nos finais de semana. Isso aumentava o meu nível de estresse e minha equipe percebia isso. Quando eu percebi que recusar uma tarefa, por mais desagradável que seja, tinha sido a melhor alternativa, eu comecei a trabalhar melhor, passando a aceitar apenas serviços que eu conseguia realmente cumprir dentro dos meus limites. Quando você quer absorver outras atividades, pode chegar um momento em que seja difícil gerenciá-las, de entregar todas ao mesmo tempo. Houveram casos em que eu atendi em um final de semana 2 casamentos, um evento e a gelateria ao mesmo tempo. A gente tem o seguinte pensamento que somos produtivos durante todo o tempo. Não é porque você é o dono que precisa trabalhar o tempo todo. Uma super dica: faça pausas durante o expediente. Isso vai te ajudar a distrair um pouco do ambiente de trabalho. Descanse um tempo. Saia para tomar um café. Tente se desligar da rotina da sorveteria. Quando retornar, terá mais ânimos para o segundo tempo. Eu tinha muito costume de não almoçar, me dedicar 100% à gelateria, deixando a minha saúde de lado. Quando eu tomei ciência de que deveria mudar, eu fiquei mais produtivo e fiquei mais animado em encarar o dia. Um outro fator que eu me obriguei a cumprir foi introduzir um hobby em minha rotina. Se você não se esforçar para fazer isso, talvez você nunca inicie. Nós precisamos conciliar o período de trabalho com alguma atividade de lazer, porque o nosso corpo e a mente, eles precisam ter um período de descanso. Então tire um tempo para algum hobby ou prática de exercícios. Trabalhar no fim de semana nos garante aquele up no faturamento mensal. É importante para o negócio. Mas saiba delegar as atividades para os seus colaboradores. Não fique escravo que trabalhar todo final de semana é obrigatório. Abrir mão do descanso e dos momentos de diversão, eles podem trazer consequências negativas para você e para a sua saúde, fazendo com que seu negócio se torne irrelevante e não tenha mais nenhum sentido em sua vida. Prefiro abrir uma franquia, é muito mais fácil. Você já pensou em trocar a sua sorveteria e adquirir uma marca de franquia? Parece que é uma solução para você sair do sufoco.
Se você tem aquela dificuldade na gestão, na produção dos novos sabores, em cuidar do marketing da sua sorveteria, pode ser que você já tenha pensado nessa possibilidade. Eu vou te mostrar de forma resumida algumas vantagens e desvantagens em se trabalhar com franquia, para você que está pensando em mudar o formato do seu negócio. O sistema de franquias é uma ótima opção para quem está buscando empreender em qualquer área. No último relatório da Associação Brasileira de Franchising, das 50 maiores franquias do Brasil, eu localizei 4 franquias que trabalham com sorvetes em seus cardápios. Muitos que buscam um sistema de franquias, eles querem maiores garantias, porque já existe um negócio já consolidado, que possui mais credibilidade e tem uma marca já conhecida. O franqueado, ele pode usufruir de uma rede de produtos que já foram testados, não tendo a dificuldade inicial de começar um negócio do zero. Ele tem 100% de apoio do franqueador, que é o dono da marca. No caso dos sorvetes, usufrui de melhores condições de preços, tem negociação de pagamento com prazos em condições especiais, já tem produtos prontos e testados pelo consumidor. Já conta também com plano de negócios elaborados pela rede, dando suporte necessário para o seu negócio. As chances de sucesso são maiores, porque o franqueador ele já possui uma rede própria de distribuição e tem uma forte marca no mercado, que é uma vantagem competitiva em relação ao empreendedor independente. O franqueador também dá treinamento ao franqueado para que ele siga as diretrizes da marca. Tendo apoio do franqueador na frente dos negócios, são definidas metas de curto e médio prazo, conferindo uma vantagem competitiva em relação às pequenas sorveterias que não possuem o mesmo nível de informação e também experiência em relação a uma rede de franquia. É disponibilizado os custos iniciais que o franqueador terá, como custos de instalação, a quantidade de estoque, treinamento para os funcionários, como será a operação, o plano de negócio, sendo tudo padronizado para que o cliente não perceba a diferença de atendimento e também do produto em relação às outras lojas do mesmo franqueador. Tudo é feito para que a parceria entre franqueador e franqueado seja duradoura. Parece que franquia é tudo de bom, mas eu vou contar algumas desvantagens. Você não terá a flexibilidade no seu negócio. Não poderá tomar as decisões necessárias que você vai conhecer à frente do seu negócio. O franqueador detém total autonomia e existem auditorias internas que verificam se estão sendo cumpridas as obrigações pelo franqueado. Eu considero justo, porque deve manter uma padronização do negócio, mas quando participa de uma rede, é preciso cumprir o que foi acordado. A rede de franquias é voltada para o empreendedor que quer ter uma outra fonte de renda, fazer um investimento, ter um negócio que não traga dor de cabeça para ele, que esteja tudo mapeado. Eu não considero que seja um mau negócio, contanto que você consiga ter o retorno do investimento esperado, como é oferecido pelo franqueador. Para ter qualidade, eu preciso trabalhar com os melhores ingredientes. O que é ter produto de qualidade? O que precisamos saber para termos uma sorveteria de qualidade? Eu vou te mostrar alguns ingredientes que podem mudar ou não o sabor da qualidade do sorvete. A qualidade dos ingredientes é muito importante para termos uma boa estrutura, uma textura aveludada e um sabor marcante. Sobre a pasta, eu digo que podemos usar uma pasta de qualidade, porém não precisa ser a mais cara do mercado. Os fornecedores, para manter competitivo, eles precisam prezar muito pela qualidade dos seus produtos. As pastas saborizantes e as ligas são o principal diferencial quando produzimos um sorvete. Os demais ingredientes, temos a opção de escolher entre as marcas top e populares. Por exemplo, o açúcar refinado. Você já sentiu diferença de sabor da marca A para a B? O leite em pó desnatado, você já percebeu alguma diferença de sabor? São itens que podemos substituir
mas temos que fazer testes antes de colocarmos à venda. Já não podemos dizer o mesmo pelo chocolate, por exemplo. Não podemos comparar o cacau belga com o cacau nacional. A diferença de sabor, odor e cor são muito diferentes. O sabor, quando provamos, conseguimos sentir a intensidade do cacau em nossas papilas gustativas. O mesmo serve para a baunilha e o pistache. É preciso calcular os custos, pensar na rentabilidade do negócio. Hoje nós conseguimos substituir ingredientes para mantermos os custos baixos. Existem regiões onde é muito difícil encontrar o creme de leite, por exemplo. No norte e nordeste são substituídos pela nata. Leite de qualidade é difícil de encontrar em supermercados, em algumas cidades, e é preciso às vezes ir até o produtor local ou procurar as cooperativas para encontrar um bom leite. Também existem os ingredientes industriais, como os saborizantes, que têm sabor intenso, mas eles têm corantes artificiais na sua ficha técnica, e a gordura de palma, que é rico em gordura saturada e que contribui para o aumento do colesterol ruim. Enfim, temos diversas opções, boas e ruins, para fazermos o nosso sorvete. O importante é a sorveteria trabalhar com ingredientes de boa procedência, que tenham custo baixo e que produzam sorvete de qualidade. Preciso ter mão de obra especializada para produzir sorvete? O que fazer quando precisa contratar um profissional sorveteiro? Onde encontro profissionais sorveteiros? Como eu faço para expandir o meu negócio? Se você está com essa dúvida, seguem dicas de como solucionar esses problemas. A maior dificuldade de quem está no ramo de sorvetes é encontrar profissionais com conhecimentos em elaborar e produzir sorvetes. Eu desconheço escola de gastronomia que possuem cursos de sorvetes em suas grades de matérias. Existem alguns cursos que ensinam técnicas para a criação de receitas de gelatos e sorvetes. Um dos motivos pela falta de oportunidade em aprender essas técnicas são os altos investimentos em máquinas e em espaço, para que os alunos eles possam ter a oportunidade de produzir o seu sorvete com receitas elaboradas. Nos últimos anos, começaram a surgir cursos profissionalizantes de pequena duração, que ensinam essas técnicas. Muitos desses cursos eles ficam na região sudeste do Brasil. Alguns fornecedores eles também oferecem cursos utilizando as marcas para fazerem um marketing dos seus produtos. Geralmente são cursos com duração de até 2 dias, onde os alunos eles têm a oportunidade de conhecer um pouco sobre o produto. Eles têm uma introdução no mercado de sorvete no Brasil. São apresentados os ingredientes, qual a utilidade deles, a elaboração da receita, o processo de produção e finalmente a exposição do sorvete na vitrine. São cursos que dão uma ótima noção sobre como empreender no ramo. Inicialmente, o próprio dono, com o conhecimento obtido nos cursos, é o que faz tudo na sorveteria. Ele cuida do atendimento, das compras, produção, do administrativo, da limpeza, do operacional. Chega uma hora que, para poder se dedicar em outras atividades da sorveteria, ele vai precisar de um profissional que ajude a produzir as suas receitas. Os profissionais que vai encontrar no mercado possuem salários que talvez você não seja possível arcar inicialmente. A solução então é treinar as pessoas a produzir. Contratar profissionais de gastronomia e dar um treinamento como produzir sorvete. São técnicas que você vai estar passando procurando manter o mesmo padrão de sabor e textura que você mantinha quando produzia. É uma ótima oportunidade de incentivar o seu funcionário dando conhecimento para ele ou ela. Com a profissionalização, eles vão estar motivados porque estão aprendendo coisas novas. É um conhecimento que eles podem acrescentar no currículo caso voltem ao mercado de trabalho. Você também vai ajudar o mercado oferecendo bons profissionais e não aqueles que acham que fazer uma mistura de ingredientes e deixar no freezer eles podem chamar de sorvete. O mercado de sorvete possui diversos produtos segmentados, como o picolé, onde a produção é diferente do sorvete. O gelato ele é diferente do sorvete tradicional. O sorvete soft é diferente do sorvete de casquinha. Para cada segmento existe um sorveteiro especializado na criação da receita.
Para oferecer um produto de qualidade, é preciso se especializar no ramo, aprender as técnicas certas e seguir os conceitos corretos de manipulação de alimentos. Eu queria agradecer por assistir a todo esse conteúdo que foi feito para ajudar vocês. Tudo foi feito através da minha experiência nesse ramo. Eu vou fazer mais conteúdo toda semana, trazendo temas relevantes para ajudar a sua sorveteria a faturar mais. Muito obrigado e até lá!